Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Então vocês estão aí com o material. Eu não necessariamente vou ficar lendo o material, porque eu peguei os dados principais e coloquei aqui no PowerPoint. Então vocês acompanhem comigo no PowerPoint. Tem aí o material, tem ele, mas tem aqui no PowerPoint que eu coloquei os pontos principais. O que está aqui, só alguns exemplos que são um pouco diferentes, mas na verdade todos os textos estão aí direitinho, tá bom? Então vamos começar com esse texto do Salmo 119, todo mundo junto? Desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse texto, ele é atribuído ao sacerdote Esdras. Tem uma tradução chamada Tradução de 70, que foi a primeira tradução feita do hebraico para o grego, que atribui o Salmo de número 119 ao sacerdote Esdras. Se esta tradição grega estiver correta, nós podemos entender a razão do sucesso de Esdras. Está aí, ó. Desvenda os meus olhos. Desvendar os olhos é revelar. Desvendar os olhos é trazer ao conhecimento. Desvendar os olhos é trazer à luz o texto da Sagrada Escritura. Então, a primeira coisa que o sacerdote Esdras pede é desvenda, como se fosse tirar uma escama, alguma coisa que o impedia de contemplar as maravilhas da tua lei. Essa mesma atitude Jesus fez com seus discípulos em Lucas, no capítulo 24, quando a Escritura diz que, começando por Moisés, pelos salmos e pelos Moisés, pelos profetas e pelos salmos, revelou-lhes tudo, explicou-lhes tudo quanto a Escritura dizia a respeito dele. E a nossa oração é que esse texto, atribuído a Esdras, seja a oração de cada um de vocês. Durante o nosso seminário, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, todo mundo junto. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tá bem? Então nós vamos começar tratando inicialmente sobre o que é hermenêutica. Está aí o texto na apostila de vocês, é o mesmo que está ali. Você pode ler comigo, todo mundo junto? Hermenêutica é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras de interpretação das Escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que a própria hermenêutica, ela faz parte da chamada enciclopédia teológica. O que é a enciclopédia teológica? É o conjunto de toda a teologia. E nessa enciclopédia teológica, da qual a hermenêutica ou interpretação da Escritura faz parte, ela pertence a um campo da teologia que é chamada de teologia exegética. Repete comigo, teologia exegética. Por quê? Quando você vai estudar teologia, como eu falo no meu livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, você pode comparar a Sagrada Escritura a um edifício de 5 andares. Leia comigo no primeiro andar, todo mundo junto, teologia exegética. Segundo andar, teologia histórica. Terceiro andar, teologia bíblica. Quarto andar, teologia sistemática. Quinto andar, teologia prática. A hermenêutica, ela pertence a esse primeiro andar, chamado de teologia exegética. O que faz a chamada teologia exegética? Ela ensina, ela introduz, ela capacita o estudante preliminarmente
para conhecer a Sagrada Escritura. Então, todo aquele conhecimento que te prepara para conhecer a Bíblia, ela entra dentro do campo da teologia exegética. Por exemplo, pressupõe que se você conhecer o hebraico, se você conhecer o grego, você terá a habilidade de ler a Escritura no seu texto original. Então, essa filologia sacra, ou essa língua sacra, sagrada do texto bíblico, que é o hebraico e o grego, eles te preparam para conhecer melhor a Sagrada Escritura. Ele não é o estudo da Escritura em si, mas à medida que você aprende o grego, à medida que você aprende o hebraico, você passa a compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, ela é uma disciplina, o grego e o hebraico, que te prepara para conhecer melhor a Bíblia. A hermenêutica também é uma disciplina da teologia exegética, já que ela ensina as técnicas de interpretação do texto bíblico, ela, portanto, te prepara para estudar e conhecer melhor a Sagrada Escritura. Então, nesse andar chamado teologia exegética, consta uma série de disciplinas como geografia bíblica, arqueologia do Antigo Oriente Próximo, crítica textual, o estudo dos manuscritos, crítica histórica, introdução à Bíblia, a própria bibliologia seriam disciplinas que te ajudam a compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, quando você estuda introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, essas disciplinas são classificadas como teologia exegética, porque te prepara para conhecer melhor a Sagrada Escritura. Depois disso, nós temos no segundo andar a chamada teologia histórica. O que faz a teologia histórica? Estuda a origem e o desenvolvimento de uma doutrina. Vamos repetir todo mundo junto? Estuda o quê? A origem e desenvolvimento de uma doutrina. Por exemplo, você que estuda teologia sistemática, sabe que essa doutrina já vem no livro de teologia sistemática organizada para você. Mas essa organização nem sempre foi assim. Por exemplo, no segundo século da igreja cristã, a igreja tinha dificuldade de saber se Maria gerou um Deus ou se Maria gerou um homem. A igreja do Oriente, que ficava em Alexandria, no Egito, e a igreja do Ocidente, que ficava no norte da África, em Cartago. Essa igreja ocidental tinha como representante Tertuliano, e a igreja oriental tinha como representante Orígenes. Essas duas igrejas não concordavam se Maria gerou um homem ou um Deus. A igreja do Ocidente dizia que Maria gerou um homem. A igreja do Ocidente dizia que Maria gerou um Deus. E, na verdade, as duas tradições da igreja tinham visões diferentes a respeito daquele que nasceu de Maria, se era homem ou Deus. Aí veio Orígenes e disse, portanto, que Jesus era uma pessoa teantrópica, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas era somente uma pessoa. E aí ele tinha a natureza humana, a natureza divina, as duas naturezas não se confundiam, e ele chamou isso de união hipostática, isso é, a união das duas naturezas de Cristo. Então, quando você lê hoje na teologia sistemática dizendo que Jesus é verdadeiro Deus, que ele é verdadeiro homem, isso levou séculos para poder ficar definido, porque estava a doutrina na Escritura, mas precisava o quê? De organizá-la. Aí é aquele período da ortodoxia que começa a discutir a respeito da cristologia, a respeito do Espírito Santo. Então, a teologia histórica, ela estuda a origem e o desenvolvimento de uma doutrina. Eu quero conhecer sobre a doutrina do pecado. Você pode fazer de três modos. Você pode estudar primeiro biblicamente, saber o que a Bíblia diz a respeito dela. Historicamente,
como essa doutrina foi discutida na história da igreja e sistematicamente é o modelo, a forma ou o seu resultado final. Então, hoje, os livros de teologia, por exemplo, sistemática, dogmática, europeus, eles começam agora com a teologia bíblica, depois vão para a teologia histórica e somente vão para a teologia sistemática depois de você ter compreendido que a doutrina está na Bíblia, como os pais da igreja discutiram aquela doutrina e como ela está hoje. Então, a teologia histórica, ela trabalha a origem de uma doutrina, como ela se originou e como ela se desenvolveu. Hoje nós temos uma grande intriga entre calvinismo e arminianismo. Essa intriga, essa disputa é coisa da teologia histórica, não é coisa da teologia sistemática nem da exegética, porque você está discutindo o quê? A doutrina da salvação sobre o ponto de vista de Armínio e Calvino, e isso é teologia histórica. Deu para entender? Depois, no terceiro andar, tem a teologia bíblica. O que faz a teologia bíblica? Ela estuda a própria teologia do Antigo Testamento e a própria teologia do Novo Testamento. Significa, portanto, que a teologia bíblica, com o uso e o recurso da língua hebraica ou da língua grega, com o uso da própria cultura e da história, ligado não somente à história do texto, mas também ligado à própria história do contexto ali do próprio texto, ela procura entender a teologia em seu momento sincrônico, isto é, no momento em que essa teologia veio. Então, um exemplo claro da teologia do Novo Testamento e do Antigo poderia ser o seguinte: na teologia bíblica, você procura, então, estudar a Bíblia utilizando as ferramentas de análise do texto bíblico ligado ao conhecimento da língua hebraica, ao conhecimento da língua grega, as formas e estrutura da comunicação, da cultura, dos costumes dentro do seu próprio contexto, seja do Antigo e do Novo Testamento. Então, você pode falar de Deus no Antigo Testamento, mas você pode falar de Deus no livro de Êxodo. Isso é teologia bíblica. Você quer apresentar como o livro de Êxodo apresenta a doutrina de Deus. Você quer saber como o livro de Jó apresenta a doutrina da criação. Então você pega um tema da teologia e estuda adequadamente, ou em todos os livros da Escritura, ou apenas em um somente livro. Então eu quero saber da doutrina dos anjos dentro do livro de Êxodo. Então só estou preocupado com o livro de Êxodo, quero saber como o Êxodo apresenta a doutrina dos anjos. Isso é teologia bíblica. Deu para entender? Então vamos lá. E depois a chamada teologia o quê? Sistemática. Isso aqui é importante porque a teologia sistemática, aquela disciplina que quando alguém vai para o seminário ou vai estudar teologia, acha que vai estudar somente teologia sistemática, porque considera a rainha da própria teologia. Então, na sistemática, a pessoa vai estudar pelo menos 10 disciplinas específicas. Você pode repetir comigo? Primeiro, bibliologia, que vai estudar sobre a Bíblia, sobre o cânon da Escritura, inspiração, revelação, autoridade da Escritura. Depois, teontologia. Vamos lá todo mundo junto? Teontologia, que vai estudar sobre Deus, sobre a criação, sobre a trindade, os atributos de Deus. Depois a angelologia, que vai estudar sobre os anjos, sobre os demônios. Depois a antropologia, que vai estudar a perspectiva do homem a partir da criação divina. Depois a amartiologia, que é a doutrina do pecado. Depois a cristologia, que é a doutrina de Cristo. Logo a seguir, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois, a pneumagiologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Depois, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E, por último, a escatologia. Então, a teologia sistemática, ela acaba se ocupando dessas 10 principais disciplinas. Ela é chamada sistemática porque ela coloca em ordem, dentro de um sistema, que é o sistema racional, lógico, positivo, a própria doutrina. Isto é,
Você crê que Deus, que a divindade é uma, mas subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Quantos creem nisso? Na doutrina da Trindade. Então, você crê. Mas como você explica? Então, a teologia sistemática é aquele conhecimento que tenta explicar a própria fé. Você crê que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é uma fé que você tem. Mas como você prova que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? É a teologia sistemática que se preocupa com isso, que é ela que te dá a argumentação da tua fé. Nós cremos que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, cremos que ele é Deus, cremos que ele não é o Pai e ele não é o Filho, mas é uma pessoa distinta, cremos. Então, é a teologia sistemática que vai lhe dar o argumento para mostrar que a sua fé, apesar de a sua fé implicar em um mistério, todavia existe um modo racional de compreender a sua própria fé. Então é sistemática porque usa justamente os instrumentos da linguagem, do raciocínio, a linguagem filosófica para poder explicar a doutrina. E é por isso que a ordem da teologia sistemática comunica uma mensagem evangélica. Olha só o que diz ali. Vamos ler todo mundo junto? A Bíblia diz que Deus, a Bíblia, bibliologia, diz que Deus, deontologia, criou os anjos, angelologia, e o homem, antropologia. O homem pecou, a martiologia, Deus enviou Jesus, cristologia, para executar a salvação, soteriologia, que é oferecida pelo Espírito Santo, pneumagiologia, para formar a igreja, eclesiologia, que aguarda as últimas coisas. Então, a própria ordem das 10 disciplinas já comunica a própria mensagem. Deu para entender? Então, a hermenêutica, ela cuida de todos esses trabalhos, porque todo esse processo teológico, ele é um processo de interpretação, é um processo de compreensão. E assim, essas 10 doutrinas, elas acabam se organizando e transmitindo uma mensagem evangélica. A Bíblia diz que Deus criou os anjos e o homem pecou, Deus enviou Cristo para executar a salvação, que é oferecida pelo Espírito Santo para formar a igreja que aguarda as últimas coisas. Então, nessas 10 disciplinas, o que você possui? Toda a mensagem evangélica transmitida por meio da Escritura. Nesse caso, portanto, por último, nós temos a teologia prática. E o que cuida a teologia prática? Ela cuida, como o próprio nome diz, do ministério cristão. O que nós estamos fazendo aqui agora, que é um curso de aperfeiçoamento e interpretação da Bíblia, está ligado à educação cristã ou educação religiosa. Então, o próprio ato de nós estarmos aqui estudando, nos aperfeiçoando, isso é teologia prática, porque o que está em execução aqui agora é a educação cristã. Educação cristã, portanto, não está limitado à escola dominical, mas se você organiza a sua igreja uma escola para formar músico, ali é educação cristã. Para novos convertidos, ali é educação cristã. Como a ETADEB, é educação cristã. Então, a educação cristã, ela tem um leque muito grande, que tem escola dominical, cursos de formação de aperfeiçoamento de professores, os seminários, a própria faculdade de teologia também está ligada à educação religiosa, à educação cristã, que está dentro da área prática do ministério. Quem prega? Homilética, teologia prática. Quem evangeliza? Teologia prática. Quem administra a igreja? Teologia prática. A teologia prática, portanto, ela é o resultado do exercício do ministério. Então, para uma pessoa pregar, ensinar, administrar, ela deveria ter passado pelo primeiro andar, pelo segundo andar, pelo terceiro andar, pelo quarto andar, para somente depois exercer o ministério no quinto andar. Só que tem algumas pessoas que pulam de paraquedas, tem pessoas mais ousadas, que começam a
ensinar sem nunca ter aprendido. Começa a pregar sem nem saber como é que se interpreta a Escritura. Tem gente que pula de paraquedas na teologia prática, mas a formação ministerial exige, portanto, que a gente comece do primeiro andar. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos no primeiro andar, que é aprender as técnicas de interpretação. Dado esse entendimento, como é que a gente define doutrina? Todo mundo junto, vamos lá? Doutrina é a apresentação sistemática, lógica e ordenada dos ensinos inspirados das Escrituras, que forma a base cognitiva, de fé e prática, daquilo que os cristãos creem, defendem e vivem. Isto é doutrina de fato. É a organização sistemática do ensino da Sagrada Escritura a partir do ministério prático, que é diretamente o Ministério de Educação Cristã. O que eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho, que eu vou dar uma ideia para vocês, vamos pressupor que você é dirigente de uma congregação, vai assumir uma congregação e quer organizar um estudo sistemático na sua igreja sobre essas 10 disciplinas. Muito bem, começa em fevereiro a ensinar a sua igreja. Eu não sei o que ensinar. Olha aí, você tem 10 temas que você pode, em um mês, você dá 4 aulas no culto sobre bibliologia. No outro mês, você dá mais 4 aulas sobre Deus. No outro mês, mais 4 sobre anjo. Observa que você pode, durante todo o mês, organizar na sua própria congregação e igreja uma ordem de ensino para dar um conhecimento sistemático aos cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei, como ocorre lá no Rio de Janeiro, deve ocorrer aqui também, nós obreiros, às vezes, não temos tempo para nos dedicar, saímos do trabalho com aquela correria terrível e vamos direto para a igreja e ficamos catando texto bíblico para pregar, para ensinar. Não, se organiza. Se você se organizar, em um ano, você ensina toda a teologia sistemática para a sua igreja. E depois, no ano seguinte, você vai se aprofundando mais ainda. Deu para entender? Esses 10 meses, você pega cada um desses meses para ensinar teologia. E você vai ver que o seu ministério será frutífero e próspero, porque a ovelha sempre vai ver pastos verdejantes e não aquele pasto seco, né? Aquela água turva, porque você sempre tem coisa nova. E é impossível, o crente não pode ter coisa velha, né, gente? O Espírito Santo de Deus que nos renova, ele é um espírito de novidade, porque a gente tem que ficar sempre produzindo coisas velhas, ok? Deu para entender, então? Então a hermenêutica faz parte desse conjunto de disciplina, que é a teologia, e ela situa-se no primeiro andar, que é a teologia exegética, ok? Então o que ela vai ensinar? Técnicas para você entender a Bíblia. Então preste atenção. Vamos falar junto comigo. Técnicas gerais. Todo mundo junto? Técnica. Por quê? Porque aquelas regras de sintaxe, de gramática que você aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, aquelas regras servem para você entender o texto da Bíblia. Não apenas serve, como você deve usar aquelas regras que você aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. Porque a Bíblia, como se trata de um livro, então para todo livro nós temos regras gerais de interpretação que se adapta a todo e qualquer livro. Então, se você pegar as técnicas que você aprende na escola e aplicar ao texto da Bíblia, dará certo, vai funcionar, porque a Bíblia foi traduzida dentro da ordem e da sintaxe da língua portuguesa. Então, se você conhece a regra da gramatical, então você pode utilizar para o estudo da Bíblia. Então, as regras gerais aqui se aplicam também. Mas também existem regras o quê? Especiais. Repita comigo, regras especiais. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum. Se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que não existe no mundo inteiro um livro como a Bíblia que tem um gênero chamado tipologia. Preste atenção nisso aqui.
A Bíblia, ela tem esse gênero, esse recurso literário que é chamado tipologia. A tipologia vem do texto grego, da palavra grego tipos, que aparece ali em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo diz que todas as coisas que aconteceram com os judeus no deserto nos serviram como, aí uma Bíblia vai dizer como tipo, outra vai dizer como exemplo, outra vai dizer como figura. Então, o próprio Paulo diz que a toda aquela odisseia que nós temos do povo de Israel no Antigo Testamento nos serve de tipo, de figura, de exemplo. A partir daí saiu o método da tipologia. Como, por exemplo, o escritor aos Hebreus, que vai dizer que Jesus é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Então, quer dizer, ele diz que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então, vamos ver aqui. O tipo, ele é, em primeiro lugar, histórico. Repita comigo, o tipo, ele é histórico. Porque se trata de uma coisa, de uma pessoa, de um objeto, de qualquer coisa realmente histórico, ok? Melquisedeque era um personagem histórico. Então, o tipo é um personagem, uma coisa histórica, ok? Da história. Segundo, o tipo ele é enigmático. Repita comigo, ele é enigmático. Por quê? A pessoa que se relacionava ou que estava envolvido ali com o tipo não sabia que aquela coisa representava outra. Abraão não sabia que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Como ele também não sabia que o Cordeiro era um tipo de Cristo. Então, o tipo no Antigo Testamento, ele guarda um caráter não apenas histórico, mas um caráter também enigmático, um caráter de segredo. Olha a terceira característica do tipo. O tipo, ele também é profético. Repita comigo, ele é... Olha só, o tipo é histórico, porque se trata de algo realizado na história. Ele é enigmático, porque se trata de um segredo que o indivíduo que estava envolvido com o tipo não sabia o que ele representava. E ele é, portanto, profético, porque ele era uma figura, no caso Melquisedeque, que apontava para o futuro ainda. E veja que quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é sacerdote de acordo com a lei de Melquisedeque, ou o sacerdócio de Melquisedeque, é porque a própria lei instituiu que o sacerdócio só poderia vir por Arão e pelos levitas. Jesus era da tribo de Judá, então de onde viria o sacerdócio do Messias? Justamente de uma figura anterior ao próprio Arão, anterior ao próprio sacerdócio judeu, que ele pudesse ser considerado como tal. Então, o que foi o tipo? Ele foi profético. Como ele é profético, então o tipo ele é pretendido por Deus. Repita comigo, o tipo é pretendido por Deus. Porque somente Deus, que conhece passado, presente e futuro como sendo a mesma coisa, pode determinar que Melquisedeque venha representar algo que vai se revelar. E essa pessoa que vai se revelar, aí que está a questão do tipo, é, na verdade, o seu antítipo, porque é anterior ao próprio Melquisedeque. Porque Jesus, ele próprio ele é anterior ao Melquisedeque, como ele mesmo diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o tipo, ele tem uma característica singular que é só da Bíblia. Por isso eu preciso de quê? De regras especiais. Eu tenho que conhecer regras gerais, que servem a todo e qualquer texto, mas eu também preciso conhecer regras o quê? Especiais. Repita comigo, regras especiais. Imagina o Cordeiro de Deus, olha só. E esse tipo, ele está de acordo com a revelação de Deus na Escritura. Ó, em Gênesis capítulo 3, você tem um cordeiro que é imolado por um casal. Em Êxodo 12, você tem um cordeiro que é imolado por toda uma família. Em Levítico 16, você tem um cordeiro que é imolado por toda a nação, que é a festa da expiação. E quando chega nos evangelhos, que diz o Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado não é de um casal, não é de uma família, não é de uma nação, mas agora é do mundo. Está aqui a tua mensagem de domingo. Tu vai pregar onde? Já vai pregar?
Aqui, ó, se tu for pregar, já tem a tua mensagem temática com 4 tópicos. Tu vai dizer, meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Em Gênesis 3, ele foi morto por um casal. Em Êxodo 12, ele foi morto por uma família. Em Levítico 16, ele foi morto por uma nação. E lá nos evangelhos, ele foi morto por todo mundo. Aí a mensagem 4 tópicos, tá bom? Mas isso é a ideia, na verdade, o quê? Do tipo. Então, quando nós falamos de regras gerais de interpretação, é que você, como professora de língua portuguesa, você, como um bom estudante de português, você pode, na verdade, pegar as técnicas que você aprende e aplicar ao texto da Bíblia, porque a Bíblia ela é muito bem traduzida em conformidade com a nossa gramática. Então, você tomando e conhecendo essa gramática, você vai entender várias questões da Bíblia. Mas, no entanto, você não pode esquecer da especificidade da Bíblia, porque tem coisas, mesmo que você use as regras de interpretação, você não vai conseguir se não tiver uma técnica específica. Como, por exemplo, presta atenção aqui, sensus plenior. Repita comigo, sensus plenior. Mais uma vez, sensus plenior. O pessoal já está falando até latim, viu? Sensus plenior. Sensus plenior, por exemplo, ele é um recurso que só a Bíblia tem. Imagina você tomando o Salmo, onde o próprio Davi fala, Deus meu, por que me desamparaste? Está claro que, apesar de Davi ser um personagem histórico, o Salmo se referia ao seu próprio sofrimento, mas essa oração já tinha uma dupla referência. Não era somente a referência ao salmista, era também uma referência ao Messias. Quando nós lemos lá sobre Tito em Ezequiel, trata-se, na verdade, de um personagem histórico de Tiro, porque Ezequiel está condenando o rei de Tiro. Um personagem histórico, uma cidade muito rica, muito poderosa, mas, no entanto, a linguagem que ele fala sobre Tiro foge à perspectiva de um próprio homem, querubim ungido, andava pelas pedras afogueadas. Você sabe que a profecia é para Tiro, mas a linguagem ela se desprende daquilo que é comum, daquilo que é terreno, e passa para o campo do mistério. Isso que é o sensus plenior. Então, aonde os professores de português que estão aqui, você vai encontrar em qualquer literatura da língua portuguesa o sensus plenior. Então, assim, isso seria aquela qualidade de eu, como leitor da Bíblia, intérprete da Bíblia, pregador da Bíblia, professor da Bíblia, eu tenho que conhecer as regras especiais e não somente as regras gerais. Quantos podem dizer amém? Muito bem, vamos continuar então. Então, quando eu falo de hermenêutica, eu estou falando de um termo grego, que é a palavra grega remeneia, não é isso? Que significa interpretação. Repete. Interpretação. Mais firme. Interpretação. Isso aí. Hermenêutica significa, então, interpretação. Quando você vai para o texto do Novo Testamento, a palavra hermenêutica ou interpretação aparece, fica tranquilo aqui que eu não dependo disso aqui não. Aqui é só para ajudar a gente, entendeu? Então, ó, a palavra interpretação aparece na Bíblia em 3 ocasiões, tá bom? 3 ocasiões a palavra hermenêutica aparece mais vezes, mas eu só peguei 3 exemplos diferentes para que a gente possa compreender o que significa remeneia dentro do contexto da Bíblia. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 12:10. Remeneia significa o quê? Interpretação. O que significa hermenêutica? Interpretação. Presta atenção nisso aqui. 1 Coríntios 12:10, Paulo diz assim: a uns, Deus deu, a uns, variedade de línguas, a outros ele deu interpretação de línguas. A palavra interpretação ali no original é a palavra hermenêutica. Mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte:
O glossolalo é aquele que fala em línguas. É o nome que a Bíblia dá, glossolalo, de glossolalia, de variedade de língua. O glossolalo, que é aquele que fala em línguas estranhas da comunidade, ele fala numa língua que a comunidade não conhece. Como o propósito do culto é ser um culto didático, Deus então dá a determinados membros do corpo de Cristo a capacidade sobrenatural de interpretar aquela língua. Veja, não é traduzir, é interpretar. Traduzir e interpretar são momentos hermenêuticos, mas são diferentes. Se eu digo love, você vai dizer amor. O que ocorre é que houve a tradução. Por que houve uma tradução? Porque eu tenho a palavra love em inglês, que em português ela corresponde exatamente à palavra amor. Então, você transferiu o significado, a palavra de uma língua para a outra. Mas você não deu o significado, você não disse o que é amor. Você só disse que a palavra love é amor em português. Mas você não disse o que significa love e você não disse o que significa amor. Você só traduziu de uma palavra para outra. Isso é tradução. A interpretação é diferente, porque na interpretação você não está colocando em português a tradução, você está dando o significado da palavra. Então, o glossolalo fala em línguas e o intérprete o que faz? Diz o que aquelas palavras significam. Diz qual o sentido daquelas palavras. Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Porque tem Bíblias, que eu vou falar com vocês hoje ainda, que não são traduções, elas são interpretações. Porque o tradutor, em vez de ele traduzir as palavras, ele preferiu interpretar dando um significado. Então, hermenêutica, em primeiro lugar, significa o quê? Todo mundo junto? Interpretação. Segundo, Marcos 5:41. Hermenêutica significa o quê? Leia comigo. Tradução. Por que tradução? Marcos 5:41 aparece aquela palavra muito conhecida, talita cum. Aí Marcos, que escreveu os Romanos, disse assim, que traduzido é, menina, levanta-te. Essa expressão que aparece ali no apóstolo, que quer dizer, como eu coloquei ali no segundo parágrafo, que quer dizer ou traduz, no original é a palavra metermenel, de onde vem a palavra hermenêutica. Hermenêutica também significa traduzir. Vocês sabem, tem alguém aqui chamado Talita? Tem? Não tem, né? Tem ali, ó, menina, levanta-te. Então, o significado da palavra Talita, Talita não era o nome próprio. Veja só, Talita passou a ser nome próprio por causa do erro de exegese dos pregadores. E Jesus chegou diante daquela menina, a Talita, e disse, menina, levanta-te. E, na verdade, a palavra Talita é menina. Mas os pregadores tinham o hábito de dizer que o nome da menina era Talita. E aí passou Talita a ser nome próprio e os crentes começaram a dar nome aos filhos de Talita. Então, aí, como ele fala Talita cum em aramaico, aí ele diz assim, metermeneu ou hermeneuticamente é traduzido por menina, levanta. Então, na Bíblia tem vários momentos, ó. Emanuel significa Deus conosco, Gólgota significa caveira, Messias quer dizer Cristo, Rabi, mestre, e assim por diante. Está dando para entender? Então, a tradução é fazer essa correspondência de uma língua para outra, sem querer explicar o significado, só traduz uma palavra que corresponde a outra naquela língua que está sendo traduzida. Tá? Então, hermenêutica também significa o quê? Tradução. Então, quem trabalha com hermenêutica, ele tanto interpreta, como também traduz, ó, está acompanhando aí. Agora vamos lá. O outro significado da palavra hermenêutica qual é? Explicação. Lucas 24:27. Olha só esse texto. Jesus Cristo
chega para o Lucas registra assim, e começando por Moisés e todos os profetas, o quê? Explicou-lhes. Ali o termo de hermeneusen também é de onde vem a palavra hermenêutica. Então, hermenêutica também significa explicar. Então, ela interpreta, você traduz e ele explica. Ô, glória, ó, tá bom? Ela interpreta, você traduz e ele explica. Então, esse é o sentido, os vários sentidos da palavra de hermenêutica. Então, quando alguém está interpretando um texto, está fazendo hermenêutica. Quando alguém está traduzindo um texto, está fazendo hermenêutica. Quando alguém está explicando um texto, também é um processo hermenêutica. Hermenêutica, porque hermenêutica é esse processo de compreensão de um texto, de uma palavra ou de uma mensagem. Amém? Agora todo mundo junto aqui, essa última parte aí. De acordo, vamos lá? De acordo com Atos 8, 30, 31, o que é hermenêutica? É a ciência que se ocupa do estudo da compreensão, sendo essencialmente a tarefa de compreender textos. Uma passagem que todos vocês conhecem, que é essa de Atos, quando Filipe vai até o carro de um alto oficial etíope e ouve ele lendo a escritura, que era provavelmente a Septuaginta, e ele lia em voz alta, porque as escrituras antigamente se lia em voz alta. Aí ele chega assim: entendes tu o que vens lendo? Olha só, entende a palavra gnosco, compreende, entende, você sabe o significado do que você está lendo? Então aqui, ó, primeiro processo ótimo para a gente começar a compreender o texto bíblico, eu vou explicar isso aqui mais adiante, é ler o texto corretamente, viu, irmão? Ler o texto corretamente. E o processo da leitura deveria levar imediatamente ao processo da compreensão. Por isso a palavra ler no grego, nesse mesmo texto, é anagnosco. Ó, compreender é o verbo grego gnosko, entendes? Gnosco. E ler é anagnosco. O próprio verbo de entender faz parte da palavra ler, dando a compreensão de que o processo da leitura deveria levar ao processo do próprio significado. No entanto, aquele etíope, ele lia, mas não entendia. Ele conseguia decodificar o sinal gráfico, ele conseguia compreender a leitura, o código, que era o grego, mas não sabia o significado daquela passagem. Então, uma coisa é você ler, outra coisa é você compreender. Vamos repetir? Uma coisa é você ler, outra coisa é você compreender. Então, nosso processo aqui será um processo tanto de leitura quanto também de compreensão. Aí o eunuco pergunta assim: como poderei então entender se alguém não me explicar? Então, o que significa que mesmo que você seja um ávido leitor da Bíblia, há passagens que você lê e não compreende. Porque o fato de ler não significa necessariamente que você está compreendendo, porque o processo de compreensão implica em você ter alguns recursos para você poder entender. Aí o que ele perguntou a Filipe? Ele está falando de si mesmo ou de alguma outra pessoa? Aí Filipe foi, começando pela escritura, anunciou-lhe Jesus e ele foi batizado pelo processo da compreensão. Então, aí o Paul Ricoeur, que é o autor que eu trabalhei no mestrado e no doutorado francês, ele diz assim em sua hermenêutica: compreender mais para explicar melhor. Vamos repetir? Compreender mais para explicar melhor. Mais uma vez? Mais para explicar melhor. Isso aí. Porque a ideia é o seguinte: o processo da compreensão
é o processo da hermenêutica. Que processo é esse? É aquele processo que você vai procurar entender o texto. Tem uma palavra difícil no texto? Olha só, lá em Jeremias, no capítulo 31, Jeremias fala de enxúndias nas ilhargas. Olha só essa tradução, enxúndias nas ilhargas. Sabe o que é enxúndia nas ilhargas? Sabe o que é? Não sabe o que é enxúndias nas ilhargas? Então aqui, você leu enxúndia nas ilhargas, mas o que ele é? Você não sabe. Aqui começa o processo de compreensão. Que você leu, não entendeu, você vai ter que compreender. Enxúndia na ilharga é essa gordurinha abdominal que a gente tem aqui do ladinho, entendeu? Isso daí, pneuzinho, isso aí. Enxúndia. Não ia dizer na escritura pneuzinho, né? Tá cheio de, o povo de Israel tá cheio de pneuzinho. Aí escreveram enxúndia nas ilhargas. É isso aí. Mas para eu poder explicar o que é enxúndia nas ilhargas, eu tinha que fazer o primeiro processo de compreensão. Enxúndia nas ilhargas. Entendeu? Então, esse processo é o processo de compreender o que o texto quer dizer, o que essa palavra quer dizer. Aí, depois que eu sei, por quê? Eu vou lá no dicionário, eu vou no comentário bíblico, eu faço todo o processo para saber o que o texto diz. Depois que eu começo o quê? Explicar. E olha, todo mundo sabe quando alguém tenta explicar, mas não sabe o que está fazendo exatamente. Por isso, compreender mais para explicar melhor. À medida que você compreende, você melhor explica. E à medida que você tenta explicar, sem compreender, todo mundo sabe que você não está pregando direito, que você não está ensinando direito, porque você não sabe exatamente o que está falando. O senhor perguntou? Sim. Sim. Ah, do Mene, Tekel, Farsim, sim, que ali também foi. Isso mesmo. Eles sabiam, ali foi também um processo hermenêutico, que teve que entrar, no caso, um sábio para poder discernir aquela palavra, né? É um processo hermenêutico também, muito bem pensado. E aí, como não sabiam ler, mas não sabiam o que significava, porque aquele código já era bem antigo, então os novos ali não sabiam. Então esse é o processo da compreensão. Então, ó, se você vai pregar, compreenda bem o texto. Se você vai ensinar, compreenda bem o texto. Como disse, requer compreender mais para explicar melhor. Vamos repetir? Compreender mais para explicar melhor. E o que nós estamos fazendo aqui não é o processo de explicação, que é a exegese, que é o sermão, que é o ensino. Nós estamos fazendo aqui o processo de compreensão, tentando compreender o texto em toda a sua diversidade. Amém? Então vamos lá. Então vamos falar rapidinho dos objetivos da hermenêutica. Vamos lá? Leia comigo. Tudo isso está no texto de vocês, tá? Qual é o objetivo da hermenêutica? Todo mundo junto? Traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula. Vernáculo aí é a língua que recebe a tradução. Se estivesse lá na Inglaterra, traduzindo do hebraico para o grego, como é o caso da King James, que foi feito lá, então traduziu do hebraico para a língua vernácula inglesa. Aqui, língua vernácula é o português, tá ok? Então, qual é o primeiro? Já que a tarefa da hermenêutica é interpretar, traduzir e explicar, o primeiro processo do objetivo da hermenêutica é, todo mundo junto, traduzir o texto, tornando compreensível em língua vernácula. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, calma aí. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. É um manuscrito do Novo Testamento. Preste atenção, se desespera não. Não se desespera. Não é hora de se desesperar não. Vai ter tempo que vai ficar mais difícil, mas por enquanto não está não. Então vamos lá. Apenas para a senhora ver que
E o que nós temos ali é um manuscrito do Novo Testamento. Deixa eu começar pelo Novo Testamento, que é mais simples. Nós temos cerca de 3.200 manuscritos do Novo Testamento. Repita comigo, quantos manuscritos nós temos? 3.200. Alguns manuscritos consta todo o Antigo e Novo Testamento todo junto. Mas alguns manuscritos são apenas uma página, uma folhinha de papiro de 7 centímetros, 3 centímetros, que também é contado como manuscrito. Esses manuscritos, quando você conta as citações que os pais da igreja fizeram no século II, no século III, esses textos dos chamados lecionários, que eram os textos que eles copiavam o manuscrito para colocar para os crentes usarem na igreja, eles também são recursos originais do texto. E esses recursos, quando se soma tudo isso, nós temos cerca de 5.200 manuscritos do Novo Testamento. Ok? 5.200. Então, como era um texto, a sua Bíblia, o seu Novo Testamento antigo? Você está vendo aqui o chamado Códice Sinaítico. Repita comigo, Códice Sinaítico. Sinaítico é de Monte Sinai, porque esse manuscrito ele foi achado no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, pelo Conde Sendorf. Então, foi muito interessante, porque ele foi no Monte Sinai, lá nesse mosteiro, e viu que à noite os monges estavam pegando as páginas velhas de um livro e jogando na fogueira. Aí ele perguntou aos monges se podia dar uma olhada numa daquelas folhas. E quando ele leu, ele viu que se tratava do Novo Testamento. Ele perguntou para o monge, vem cá, tem mais folha como essa aí, que vocês vão queimar? Aí o monge falou, não, a gente tem um livro inteiro aí que a gente vai jogar no fogo. Aí ele pediu o monge para ficar olhando esse manuscrito, e aí descobriu o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, que esse manuscrito aí, ele data já de final do 2º século, dos mais antigos, que é chamado Codex Sinaítico ou Códice Sinaítico, tá ok? Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Presta atenção. Tá vendo essas 3 colunas aqui? Essas 2 de cá, da minha esquerda, é o final do Evangelho de Lucas, e aquela terceira é o início do Evangelho de João. Se você perceber, eu destaquei aqui o versículo 3 e 4 do Evangelho de João, e aqui eu escrevi também em letras maiúsculas separadas. O que você observa nesse manuscrito? Não existe nem versículo e nem capítulo. Deu para entender? Os manuscritos originais não tinham capítulo e nem versículo. No Antigo Testamento, foi o rabino Mardoqueu Natan que começou a colocar numeração no Antigo Testamento, dividindo cada capítulo do Antigo Testamento em 7 versículos. A, B, C, D, E, F, G. Tudo assim. O número e A, B, C, D, E, F, G. Todos 7 assim. Com o Novo Testamento começou quando o Robert Stephens começou a levar esse projeto para o Novo Testamento, ele ampliou o do Mardoqueu e fez as divisões de versículo como nós temos hoje. Só que essas divisões de versículo, elas não correspondem à mesma coisa em toda a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí em 2 aos Coríntios, capítulo 13. Vamos lá, o pessoal bom de Bíblia aí. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Abra a sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Quem achou o versículo 14 pode ler. Não existe? Não existe? A sua tem? A sua só tem 13? 2 aos Coríntios. Quantos versículos tem a sua? Não tem 14? Quantas Bíblias tem 14 versículos? Levanta a mãozinha. Isso aí. A sua tem também 14 versículos? 13, né? Quantas Bíblias tem 14 versículos? Levanta a mão. Aí, ó. Então significa aqui, presta atenção. Significa que aqui onde nós estamos,
tem gente com Bíblia com versículo a mais. E gente com Bíblia com versículo a menos. Então vamos pensar olha só, se não, o original não traz nem divisão de capítulo e nem versículo, mas os capítulos e versículos foram postos depois do texto escrito, significa que nem sempre os capítulos e versículos nas diversas Bíblias corresponderão aos mesmos. Está dando para entender? Se você pegar uma Bíblia católica, na maioria das vezes, a Bíblia católica, os versículos e capítulos não correspondem aos nossos, principalmente do livro de Salmos. E no livro do Novo Testamento também não costuma corresponder, porque a Igreja Católica, os manuscritos que ela usa, omitem vários textos bíblicos, como por exemplo Marcos, do capítulo Marcos 20, do versículo 9 em diante, muitas Bíblias não têm. Então presta atenção. O que aconteceu aqui? Estou dando um exemplo simples, de coisa simples. Você que é professor, você que é pregador, você que é pastor, tem que saber lidar com esse tipo de problema. Tem Bíblias que as divisões de versículo não são as mesmas. E se o aluno perguntar, alguém perguntar a você, por que a sua Bíblia tem mais versículo do que a minha, ou porque a minha Bíblia tem menos versículo do que a sua, qual seria a sua explicação? Em primeiro lugar, você ia explicar que isso não é questão do original, mas que isso é dos editores da Bíblia, que bipartem os versículos. Por exemplo, 1 Coríntios 13, na Bíblia que tem apenas 13 versículos, o versículo 12 é assim: saudai uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Versículo 12. Versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia que tem 14 versículos, está assim. Versículo 12, todos os santos vos saúdam. Versículo 13, saudai uns aos outros com ósculo santo. Versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então não está faltando versículo, é a divisão dos versículos que são diferentes. Deu para entender? A senhora entendeu? Que existem Bíblias, portanto, que tem a divisão de versículos diferentes. Se você parar para prestar atenção nisso, você vai ver que na sua Bíblia, talvez você não tenha percebido isso, você vai lá para o livro de Efésios, vai lá para as epístolas paulinas, você vai perceber que tem parte da metade do versículo do capítulo anterior que inicia o capítulo novo, que está seguindo. Passa a prestar atenção nisso. Tem momentos dentro do texto da sua Bíblia, no Novo Testamento, principalmente nas epístolas, que o último versículo de um capítulo está dividido e a metade dele faz parte do capítulo, do primeiro capítulo. Então é bom prestar bastante atenção nisso. E aí, a gente não está falando de nada demais ainda, estamos falando só de como as edições da Bíblia acabam sendo diferentes uma das outras. Esse azinho é para chegar lá embaixo, para ver que ele vai te dar uma outra nota de referência do texto bíblico, esse azinho aí, entendeu? Para te dar uma orientação sobre o nota de rodapé, que esse versículo você acha em outro lugar, ou de uma outra palavra que ele quer colocar ali. Então vamos lá, prestarem atenção nisso? Então o que acontece? Se você pegar a Bíblia textual, presta atenção, quantos aqui conhecem a Bíblia textual? Ninguém conhece? Ninguém conhece a Bíblia textual? Então depois eu vou trazer um link para vocês comprarem a Bíblia textual. Amanhã eu vou falar com a editora que publica a Bíblia textual, para ela dar um link aqui para quem quiser comprar a Bíblia textual. A Bíblia textual, eu fui o coordenador da tradução dela aqui no Brasil. E essa Bíblia é a Bíblia, juntamente com a King James, uma das mais literais que temos no Brasil hoje. E a Bíblia textual, ela modifica capítulos e versículos completos da Bíblia. Tem parte do Evangelho de João que tem na sua Bíblia e não tem na deles. Tem parte do Evangelho de Marcos que tem na tua Bíblia e não tem na deles, que eles usaram uns manuscritos completamente diferentes. Deu para entender? Então,
Então preste bastante atenção nisso. Segundo, perceberam que não tem divisão entre as palavras? Eu que coloquei a divisão aqui, ó. Aqui eu coloquei a divisão. Panta de autu, egênito, cairoriz, autu, egênito, de, rem, rogegoneim, autor, zoe, encaito, antropos. É o que está ali, tudo junto. Então a forma dos manuscritos também, como é que eram? Todas as palavras juntas. Então não existia o quê? Sinais de pontuação. Presta atenção. Se não existe sinal de pontuação, o negócio é bem complicado. Veja essa frase aqui, a ênfase que eu vou dar. Eu não disse que ele roubou o livro. Eu estou negando. A mesma frase eu mudando a ênfase. Eu não disse que ele roubou o livro. Não mudei absolutamente nada. Mudei a ênfase. Eu não disse que ele roubou o livro. Eu não disse que ele roubou o livro. Então, onde eu coloquei a ênfase, eu mudo o sentido da frase. E quando, portanto, não tem sinais de pontuações, o original, significa que o intérprete, o tradutor, vai ter que procurar compreender o que o texto quer dizer para pontuar o texto adequadamente. E se o intérprete quiser ou desejar defender alguma doutrina específica, ele pode alterar o sentido do texto. Tradução do Novo Mundo nas Escrituras. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nossas traduções. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mudou a vírgula, mudou completamente o sentido. Está dando para entender? Então, pontuação é importante. No meu livro Hermenêutica Fácil e Complicada, eu mostro como no versículo 9 de João capítulo 1, várias bíblias, a contar até mesmo as originais, chamadas originais, mudaram a vírgula em um versículo mais de 5 vezes. E quando você vai ler João capítulo 1, versículo 9, as bíblias não concordam onde colocar a vírgula. Está dando para entender? Então, como não tem sinal de pontuação no original, pode-se mudar o sentido do texto dependendo do posicionamento teológico do tradutor. Aí aqui eu já toquei num problema. Quer dizer que o tradutor pode alterar o sentido do texto? Pode. E faz muito. E tem muito disso na Bíblia. Dependendo da versão, tem muita Bíblia com sentido alterado, porque o tradutor, em vez de traduzir, interpretou o texto. Eu vou mostrar isso para vocês ainda hoje. Está dando para entender? O que eu estou querendo apresentar isso com vocês? Que às vezes a dificuldade de ser um estudante da Bíblia está porque o estudo da Bíblia realmente exige da gente dedicação e conhecimento. Que a Bíblia, ao mesmo tempo que a palavra de Deus, mas é uma obra plurissecular. Repita comigo, plurissecular. Uma obra que tem passado por muitos séculos, tem sido copiado, revisado. Quantas traduções nós temos hoje no Brasil? Olha, quando eu estava fazendo um trabalho lá no setor de Bíblias da CPAD, eu era o chefe do setor de Bíblias lá, e eu fui atualizar um comentário para o Brasil, que é o comentário de Vincent. Eu usei, estava lá na minha mesa, 26 traduções de Bíblia diferentes, só aqui do Brasil. 26 diferentes. Unindo tudo, 26 versões diferentes eu estava usando naquele trabalho ali. Por quê? Nós temos muitas Bíblias diferentes, uma das outras aqui. Deu para entender? Vamos continuar então. Perceberam então? Como diz o original? Perceberam? Então, a questão da pontuação não tinha. A questão de pontuação não tinha. As palavras eram tudo escritas juntas, tudo em letras maiúsculas, e isso necessariamente levou ao intérprete interpretar. Quer ver? Tem um texto lá de Lucas que diz assim, da crucificação de Jesus. Ele e outros 2 malfeitores
malfeitores foram crucificados. Preste atenção no texto. Ele e outros 2 malfeitores. Quer dizer, essa versão diz que ele também era. Ele e outros 2 malfeitores também foram crucificados. Estava assim, numa versão. Numa outra versão estava assim, ele e outros 2, vírgula. Ele, aí estava assim outro. Ele e 2 outros malfeitores foram crucificados. Aí modificaram completamente. Também lá em Lucas. Essa questão aí da vírgula é fundamental. Vamos continuar então, que o nosso tempo já está quase acabando. Então, nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo simples. Esse exemplo aqui é bem conhecido, né? Do texto da Almeida Revista Corrigida, de Mateus 12:40. Está aí, tá? O texto está aí. O que diz Mateus 12:40? Ali em grego, que é o transliterado, né? Não está em grego, está transliterado. Em Ionas, em Tecolia, Tuquetos, 3 remera, cai 3 nuntas. A Arque traduziu assim, Almeida Revista Corrigida. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Almeida Revista Atualizada traduz, pois como teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jonas esteve no ventre de um mamífero ou Jonas esteve no ventre de um grande peixe? O que a Bíblia diz de verdade? Porque o mamífero, se você quer me perguntar por que a baleia nada e não é peixe, pergunta aos cientistas por que o morcego voa e não é ave, e é mamífero. Mas a ideia aqui é se no texto original está dito baleia ou está dito peixe. Então, lá no hebraico, no livro de Jonas, aparece a palavra Dag Gadol. Gadol vem, você já lembra um deus filisteu com esse nome, que era o deus Dagon, que era o deus peixe. Dag Gadol significa monstro marinho ou grande peixe. A tradução grega traduziu megaleketos, megale de grande, ketos, monstro marinho, grande monstro marinho. O original grego também diz colia, que é o estômago, o ventre, e ketos, que é monstro marinho. Então o original nunca disse que se tratava de uma baleia, porque tanto o grego quanto o hebraico tem a palavra junim, que significa baleia, como aparece lá em Gênesis, que Deus criou os grandes junins, as grandes baleias. Então está lá a palavra baleia. E o original aqui em Jonas nunca disse baleia, disse grande peixe. E o grego também diz grande peixe. Aí, qual é o teu nome? Oi? Domini. Aí, quando o Domini vai lá para a escola, a primeira coisa que a professora diz para ele é: a Bíblia de vocês falam lá que Jonas foi engolido pela baleia, mas baleia é um mamífero e não passa um homem na garganta de uma baleia, viu? Aí o Domini fica incomodado. A Bíblia está dizendo errado? Mas não é. Na verdade, a Bíblia nunca disse que foi uma baleia. A Bíblia falou que foi um grande peixe ou monstro. Eu sei que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, a gente ia acreditar porque é a Bíblia. Mas a Bíblia não disse que Jonas engoliu a baleia. Disse que, na verdade, um grande monstro marinho engoliu a Jonas. Monstro marinho poderia ser qualquer tipo de peixe, e não necessariamente uma baleia, que é um mamífero. Então, presta atenção. O que Almeida fez? Agora nós vamos chegar naquela parte da hermenêutica e interpretação. Ele traduziu ou interpretou? Ele interpretou, porque o original nunca disse baleia, disse monstro marinho, mas ele supôs que o monstro marinho era uma baleia. Aí foi lá, colocou baleia, embora o original não dissesse que era uma baleia. O original diz apenas monstro marinho. E ele, baseado no que via, achou que um grande peixe seria uma baleia. Foi lá e colocou a baleia engolindo o pobrezinho do Jonas. Tá joia? Preste outra atenção aqui nesse texto. Almeida Corrigida Fiel, ACF, ARA Almeida Revista Atualizada,
AR, que é o meio da revista corrigida, e BTX, que é a Bíblia textual, que vocês têm que adquirir essa Bíblia. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Ara, toda vara que está em mim não der fruto, corta. Corrigida, toda vara que está em mim não dá fruto, tira. BTX, todo pâmpano que em mim não leva fruto, ele levanta. O original diz o quê? Que Deus corta ou que Deus levanta? Aqui que está. Nós temos a palavra, o verbo grego airo, escreve A-I-R-O, airo, com acento no I. O verbo airo não significa cortar, não significa tirar. Esse texto nunca no original disse que Deus corta ou tira ninguém. Esse texto diz que toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai levanta e não tira. O original nunca disse tira. A ideia que o original traz, presta atenção só. A ideia que o original traz é que você é o ramo que está na videira. Se você está na videira, necessariamente seria obrigação sua dar fruto. Mas se você não está dando fruto, talvez o problema não seja você. Talvez a seiva da videira que não esteja passando por você. Se você está nela, como é que você não pode dar fruto? Como Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, eu tenho que estar nele para produzir fruto. Mas se eu estou nele e não produzo fruto, o problema é meu? O texto, na verdade, se você observar o capítulo 15 de João, ele tem uma palavra-chave, que é a palavra permanecer. Permanecer é a palavra, aquele que permanecer em mim dará fruto. Aquele que permanecer em mim dará frutos. Aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. 3 vezes aparece assim: quem permanecer em mim dá fruto, quem permanecer em mim dará frutos, e quem permanecer em mim dará muitos frutos. Então a ideia-chave ali é permanecer. E você está nele. Como é que você não pode dar fruto? Aí, por isso o texto diz, levanta. Aí o tradutor, porque acha que a palavra levantar ela é mais difícil, entende que é tirar e não é tirado. Ele nunca disse, Jesus nunca disse que ia tirar ninguém. Ele disse levantar. A ideia do levantar é aquela ideia quando ele conta numa parábola que uma figueira não estava dando fruto. Aí veio o dono da fazenda e diz, corta essa figueira que não dá fruto. Ele, não, vamos esperar, vou cuidar, vou regar, vou tratar. Se no ano que vem não der fruto, a gente tira. Aí fez exatamente isso, cuidou, tratou. No ano seguinte a figueira estava toda florida, cheia de frutos. A ideia do levantar é a ideia do cuidado e não é a ideia do corte. Essa é a... Não. É só levantar. E a ideia, já teve alguns comentaristas que chegaram a dizer mesmo que colocaram tirar para justificar a exclusão de crente. Não, porque aí você tem um texto que justifica cortar o crente, né? Um texto direto. E não é isso. Na verdade, que o texto é cuidar, levantar. O agricultor, ele cuida, ele levanta, ele não arranca o ramo. Entendeu? Vamos continuar. Agora, cuidado, hein, para não cair da cadeira agora, hein? Marcos 1,41. Abre a sua Bíblia em Marcos 1,41. Marcos 1,41. Por isso a importância, viu, Domini, né? Dominus ou Domini. Domini. Por isso a importância de a gente conhecer as línguas originais, conhecer o hebraico e conhecer o grego, porque você vai direto para o original para saber o que o original diz, entendeu? Então vamos lá, acharam Marcos 1,41, quem achou, leia. Ó, lê. Quero ser limpo.
Alguém aqui tem uma Bíblia que diz diferente disso daí? O que a sua diz? Vamos ouvir. E se eu disser para vocês que o original nunca disse compaixão? Vocês fariam? Aqui, nesse texto, eu tenho uma intervenção, sabe de quê? Do tradutor, que não queria dizer como Jesus estava se sentindo e disse que ele estava com compaixão, quando na verdade ele não estava com compaixão. Quer ver? Vamos lá? O original grego diz que Jesus estava com raiva, enfurecido, e não com compaixão. Vou explicar isso aqui para vocês agora. Até escrevi o texto aí. Então, assim, quando você pega o texto de Marcos 1,41, preste atenção no que eu vou dizer, para ficar bem claro, tá? Preste atenção, Douglas. Quando nós falamos disso aqui, eu tenho, portanto, duas tradições diferentes de manuscritos que não concordam com a nossa tradução de Marcos 1,41, dizendo que Jesus estava sentindo grande compaixão. Diz assim o texto. E sentindo compaixão, que é a palavra splanchinistes, que significa, splanchinistes em grego significa compaixão. Mas a BTX, a Bíblia textual, que eu quero que vocês adquiram, ela segue o Códice Beza. O Códice Beza, semelhante àquele que eu mostrei para vocês, o Códice Beza traduz por enfurecido. E Jesus, enfurecido, disse-lhe. Então tem duas coisas aqui. Uma Bíblia que diz que Jesus, um manuscrito que diz que Jesus moveu-se de compaixão, e outra Bíblia que diz que Jesus estava enfurecido.